Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma videoaula de teatro aqui das Oficinas Culturais de Caraguatatuba pela Fundac, que nesse ano de 2021 ainda segue de forma virtual por conta da pandemia. Bom, na videoaula de hoje eu queria começar a falar com vocês a respeito de leitura dramática. Bom, em outras videoaulas que vocês podem conferir aqui no canal da Oficinas Culturais 2021, eu falei um pouco sobre leitura branca, sobre estudo de mesa, sobre algumas possibilidades de leitura do texto de teatro com o intuito de estudar o texto, de compreender para uma montagem, né, de dissecar o texto para ele servir de subsídio para uma montagem teatral, né, então uma análise desse texto. E hoje eu queria começar a falar sobre a leitura dramática. A leitura dramática já é aquela leitura que, em contraponto à leitura branca, que seria esse primeiro momento de leitura, de entendimento, já é uma leitura que se aproveita de tudo que foi estudado, né, nesse período, desde a leitura branca, passando pelo estudo de mesa, para começar a dar vida, propriamente falando, ao texto, no sentido de começar a colocar aquelas palavras do texto na boca dos atores e colocá-las em movimento em ações no palco. Por isso que para a leitura dramática é sempre importante antes a gente ter feito uma primeira leitura em branco para ter um primeiro contato com o texto, ter mergulhado nos estudos, né, nas possibilidades de estudo do texto, né, que a gente viu anteriormente em relação ao momento histórico que o texto é produzido, quem é o autor, a que linha se relaciona aquele tipo de texto, qual é o intuito, observar quais são as ações presentes no texto, quais são os temas presentes no texto, e aí mais especificamente para o ator qual que é a função da personagem que ele vai interpretar dentro do texto, quais são as características que estão postas ali pelo texto em relação a essa personagem, que tipo de personagem é essa, quais são qual que é o perfil psicológico, se for o caso, ou quais são as atitudes que essa personagem toma, então que tipo de personalidade tem essa personagem, enfim. Aí com tudo isso, a gente começa então a fazer leituras dramáticas, então a gente começa a colocar no texto, na nossa fala, todas essas intenções que foram percebidas nesse estudo. Então a leitura dramática é esse segundo passo, ou terceiro passo, digamos assim, do estudo de mesa. A gente diz que é o passo anterior a começar a levantar da mesa. Né? Então a gente começa a ler o texto aí já colocando as intenções, já descobrindo quais seriam as possibilidades, né, de fala dessa personagem, enfim. E para, obviamente, falar um pouquinho sobre essa questão da leitura dramática, eu trouxe aqui o dicionário de teatro do Patrice Pavy, que tem nos nutrido com informações, com observações conceituais, para falar um pouco sobre leitura dramática. Vamos a ele. Leitura dramática. Gênero intermediário entre a leitura de um texto por um ou vários atores e a espacialização ou encenação deste texto. A leitura dramática usa alternadamente os dois métodos. Lucien Atton explorou esta fórmula no âmbito de seu teatro aberto em Avignon e em Paris, ou em France Culture, dando a conhecer textos inéditos ou não representados a um público reduzido e a atores que poderiam montá-los em condições mais cênicas. É útil distinguir diversos modos de leitura dramática. A espacialização, que é a apresentação de uma peça nova, de um autor de expressão francesa, sem cenário nem figurino. A vocalização, que é o processo de aprendizagem do texto bem no início dos ensaios, antes que a entonação, a enunciação e a marcação tenham sido feitas. Não se deve confundir a espacialização e a vocalização com a marcação, que é uma etapa na elaboração da encenação
e que fixa os deslocamentos e posições dos atores, as figuras da interpretação deles, aquilo que Brecht chamava de Grundarrangement, arranjo fundamental, e que os anglo-saxões denominam blocking the performance. Esta fase de eliminação e de ocupação do espaço é apenas uma das fases, a mais visível, mas não a mais importante, da encenação. Marcação muitas vezes tem sido o sentido pejorativo de uma encenação considerada somente sob o aspecto exterior dos movimentos. R. Planchon a opõe à sua atividade de encenação. A contribuição essencial vem da encenação, colocação em cena, não da marcação, colocação no lugar. Marcar é, para o ator, delimitar uma área de atuação precisa. Nunca fiz marcação, esta é a última das minhas preocupações. Bem, aqui então nessa abertura, nesse primeiro momento, ele fala justamente sobre essa questão da leitura dramática ser um gênero intermediário. Então, na verdade, ele não é a própria encenação, mas já não é também só uma leitura. Né? Tanto que na leitura dramática a gente não costuma fazer a leitura das didascálias, né, que fala, dos textos, por exemplo, da descrição do cenário, às vezes não coloca quais são os personagens, às vezes faz uma apresentação na abertura, se for para um público, né? Mas não durante a leitura a gente acaba omitindo isso, que é justamente para já mostrar o fluxo do texto. Né? Então isso é uma forma. Então existem algumas formas, na verdade, de fazer essa leitura dramática. Então ele coloca como gênero intermediário nesse sentido. Ainda não é a encenação pronta, mas já contém ali a visão do diretor da leitura ou dos atores em relação às possibilidades presentes no texto dramático que está sendo apresentado. Então vocês vão ver que ela é muito utilizada para isso. E por conta de ser esse gênero intermediário, ela então faz essa função de ser um dos primeiros momentos em que a gente começa a se apropriar do texto para ir para a cena. E aí ele segue diferenciando essas três formas, três momentos, digamos assim. Então aí ele vai dividir aqui em espacialização, vocalização e a marcação, e aí depois marcação e a encenação. Então a espacialização seria justamente essa apresentação no espaço, né, com o público presente, enfim, do texto de teatro. Então já se pode ter apreciação do texto por meio dessa ação de espacialização. A vocalização seria o momento em que os atores começam, então, a experimentar, colocar na boca aquele texto. Então já seria uma leitura que vem influenciada pelo estudo de mesa e começa já a colocar, né, é o anterior a realmente marcar as intenções. Então começa-se a experimentar, a vocalizar esse texto. E aí então o terceiro momento, que ele fala que é bom não confundir, né, especialização e vocalização, com a marcação. Aí a marcação já seria na colocação das intenções e tal, enfim, que o diretor, no caso, o encenador, começa a dar algumas marcas espaciais ou mesmo marcas de ação para acontecer aquela cena. E é interessante como ele coloca aqui nessa última parte essa questão da marcação e da encenação, quase uma diferenciação. A encenação seria algo um pouco mais amplo, e ele coloca inclusive o uso pejorativo do termo marcação, né, como sendo utilizado por vezes para definir uma ação, né, um espetáculo, enfim, em que está tudo muito que a gente fala marcadinho, né? A gente vê que o ator andou até a ponta do palco, parou no determinado ponto e falou tal texto. Aí ele anda até o outro lado, a gente vê que ele está executando ações que foram marcadas, né? E não ações em que ele está livre, que você não percebe essa marcação. Né? E aí coloca aqui, no caso, a fala de um diretor que não gosta de fazer justamente isso. Ele prefere que o ator flua
de acordo com as suas intenções, com a sua forma de atuação, com as suas escolhas no palco, sem essas marcações, que a última coisa que ele faz seria isso. Claro que no teatro, por exemplo, e mesmo no cinema, né, que existe todo um enquadramento de luz, de câmera, no caso do teatro de iluminação, as marcações são fundamentais. Então, quando esse diretor fala que a última coisa que ele faz é alguma marcação, é nesse sentido. Vão ter alguns momentos que o ator vai saber que ele tem uma limitação, mas ele não usa isso no processo. Alguns outros diretores costumam usar isso já no começo da própria montagem. Ele já começa a marcar o ator: olha, você anda até aqui, você faz isso, aqui você levanta a mão, ali você abaixa, enfim. E aí dá esses direcionamentos para que o ator flua dentro dessas marcações. O que esse diretor está colocando é que ele prefere ver a encenação. A ação precisa acontecer dessa forma e aí o ator tem liberdade dentro disso. E são formas de olhar o processo. Né? E por vezes a gente, quando assiste um espetáculo e vê que está tudo muito quadradinho, vê que o ator está meio preso, a gente às vezes usa esse termo de forma pejorativa, né, na análise da ação, falando, ai, tá muito marcado. Então é bacana que esse texto ele abre também a gente para essa possibilidade do uso do termo. Né? Mas a leitura dramática, então, ela tem esse duplo, né, que ele fala, esse gênero intermediário entre a leitura e a encenação propriamente dita de um texto. Então eu quis trazer justamente nesse momento que a gente também está, né, com as turmas aqui de teatro nesse primeiro movimento. Né? Estamos começando a sair do momento de estudo para começar a entrar na leitura dramática do texto. Enfim, eu vou ficando por aqui por enquanto, mas eu volto nas próximas videoaulas para a gente falar mais sobre teatro e sobre leitura dramática também, que tem bastante coisa a se falar sobre isso. A gente se vê então na próxima videoaula e até mais.